da ovelha perdida, essa parábola que a gente sempre ouviu dizer, sempre ouviu falar, que está em Lucas capítulo 15. Lá em Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas sobre, deixa eu ver se vai passar aqui, porque eu estou longe do espacinho ali. Ali, passou, então já sei que eu tenho que chegar mais perto. Beleza. Então, Lucas capítulo 15 é um capítulo de um evangelho, ou seja, daqueles 4 livros primeiros que contam mais intensamente a história de Jesus. Em Lucas, ele é um cara muito detalhista, ele era médico, então ele fez questão de averiguar todos os fatos e colocar ali tudo o que aconteceu de forma que ele pudesse entender, que as pessoas que lessem pudessem entender. Então ele conta, neste capítulo 15, 3 histórias sobre perda e restauração. 3 histórias marcantes. Uma delas é a história que todo mundo conhece, que é a história daquele menino que pede a herança, vai embora, e quando volta, o pai o recebe, que é conhecida como a história do filho pródigo. Mas não tem essa inscrição ali na história. Então é mais certo dizer que é a história da família, a história de um pai e 2 filhos. Ok? Antes dessa história, você tem a história de uma mulher que perdeu uma moeda muito valiosa dentro de casa, como se fosse uma joia. E aí ela faz faxina, faz tudo para achar a joia. E a primeira história que desencadeia essas 2 outras é a história de Jesus sobre uma ovelha perdida. Mas essa história de Jesus não é simplesmente uma história solta no ar, que ele conta. Tem um contexto, tem um porquê dele contar a história. E isso está em Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você do versículo 1 ao 7. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, digital ou de papel. E eu vou ler na versão A Mensagem, tá bom? É um pouquinho diferente da sua, talvez, mas a essência é a mesma. Vamos ler juntos? Acompanhe aí na sua Bíblia. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa. Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor esclareça o nosso coração e que possamos, ó Deus, estar abertos para o que o Senhor quer falar conosco e nos relembrar nessa manhã. Que a Tua palavra seja uma semente que caia no nosso coração e frutifique a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente tem que interpretar, tem que olhar quando estava com... Estou muito longe? Tem que estar mais perto? Tá bom. Aí os caras sempre... Eu estou acostumado a fazer essas besteiras lá em Valinhos, aí eles já sabem me corrigir. Então vou falar com o microfone mais perto. Primeira coisa que a gente tem que entender e pensar quando vai olhar uma parábola é: Jesus está contando essa história. Para quem que ele está contando essa história? Para quem? Ele está contando essa história, primeiro, o público dele eram cobradores de impostos, pessoas de má fama e pecadores. Essas eram as pessoas que Jesus estava contando essa história. Então vamos analisar um pouquinho rapidinho quem eram essas pessoas. O texto dá-nos a ideia, e é na construção do original no grego, dá a ideia de que essas pessoas sempre, elas estavam acostumadas a ouvir Jesus com atenção. Elas sempre, toda vez que Jesus ia falar, esses caras eram um público cativo. Eram os caras que não faltavam na igreja. Eram os caras que todo domingo estavam lá, mano. Não impedia os caras de ir na igreja. Os caras estavam lá. Jesus falou, vai falar, os caras estavam lá. Eles sempre estavam próximos deles. Eram as pessoas de má fama, de pecadores. Dentre dessas pessoas, existia um grupo de pessoas que eram os cobradores de impostos. Esses cobradores de impostos, falando resumidamente, eram as pessoas utilizadas por Roma, que escravizava Israel na época, para cobrar impostos das pessoas, tributo, por eles morarem na casa que era deles.
Era essa a pegada. Então, para você morar no seu apartamento, na sua casa, você teria que pagar, não é IPTU, é o imposto de escravidão, tá entendendo? Então, esses caras eram escolhidos pelo povo, por Roma, dentre o povo, para cobrar imposto dessas pessoas. Então, eles eram o símbolo da opressão, eles eram o símbolo da escravidão deles. Então, toda vez que acontecia, que eles tinham que ir lá pagar impostos, se você não tem muita ideia sobre isso, assiste a série The Chosen. Tem no aplicativo, você baixa lá The Chosen, os escolhidos, e aí você pode, eles narram isso de uma forma muito clara e muito legal. Netflix tem a primeira e a segunda temporada, se não me engano, né? No aplicativo já tem a terceira. Vale muito a pena assistir. E aí você percebe que eles tinham que ir mensalmente pagar os impostos, era difícil, a coisa era complicada, era bem difícil. Só que você tem que pensa nesse cara, que foi escolhido no meio das pessoas, no meio do povo, para cobrar impostos. Esse cara dificilmente tinha amigos. Ele dificilmente conseguia ter amigos fora do ciclo de trabalho dele, dos outros publicanos. Esse cara, muito provavelmente, ele foi estigmatizado pelos pais, porque nenhum pai judeu criaria seu filho para ser um cobrador de impostos da nação opressora. Então, você pensa, esse cara, ele não tinha amigos, ele não tinha mais o amor e o respeito da mãe e do pai, ele não tinha mais convívio social, a não ser por aquelas pessoas ali. Então, quando esses caras conseguem olhar em Jesus, ser aceitos, serem bem recebidos, o maior nome pop, o maior influenciador de rede social da época era Jesus. E esse cara dava atenção para eles. Eles ficavam maravilhados. Então toda hora eles queriam estar ali para ouvir, porque, não sei se você sabe, mas nem os rabinos gostavam de ensinar esse tipo de gente. Nem os caras, os instrutores da época, que eram os responsáveis por ensinar a lei, gostavam de ensinar esse tipo de gente. Eles diziam que eles relegavam, na verdade, essas pessoas a uma prisão sem muros. Se conserte primeiro. Você não é digno de receber o conhecimento, porque você está numa postura de pecado muito, 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 muito grande. Então, essa condição de vida deles tornava uma condição muito aversiva, muito difícil para eles. Mas eles estavam ali em Jesus, porque em Jesus havia acolhimento. Rejeitados pelos pais, isso os cobradores de impostos. Já as outras pessoas de má fama, já tinham um outro cenário. Também não eram muito bem vistas pelas pessoas, mas não tinha mais relacionamento. Mas a vida deles era muito complicada. Eles não tinham acesso a conhecer mais Deus. Era sempre muito difícil para eles. E o que isso gerava? Uma sociedade altamente excludente, excluía essas pessoas. E eles viam em Jesus esse abraço, esse ambiente em que eles podiam chegar e conhecer e ouvir sobre aquilo que eles não tinham acesso antes. Por outro lado, você tinha essas pessoas que criticavam os pecadores e criticavam até Jesus, que eram os religiosos. Eles criticavam a postura de Jesus, por Jesus ser tão diferente, por Jesus dar atenção para essas pessoas, eles falavam, não, está tudo errado, esse cara não pode ser sério, se ele dá atenção e senta com esses caras para comer, ele não pode ser sério, ele não tem autoridade, e criticavam Jesus por essa postura, e é engraçado porque esses religiosos ouviam as mesmas palavras dos pecadores, dos cobradores de impostos e dos de má fama. É como se assim, você está aqui, então você ouve a mesma palavra que todo mundo ouve do pastor aqui todo domingo. Por que uns saem abençoados e outros não? Por que uns saem e falam assim, nossa, o culto foi uma bênção hoje. O outro fala, nossa, demorou, né? Por que será? Às vezes, não é sempre, mas às vezes acontece o que aconteceu com esses caras aqui. A palavra que Jesus dava, eles recebiam porque eles estavam com fome. Então eles recebiam, isso dava, Jesus era atrativo a eles. Esses pecadores queriam cada vez mais, então eles viam aquele momento de conversa com Jesus, de discurso, aquele momento como um prato de comida.
É como se aos domingos a gente viesse para cá e por acaso a gente entendesse que no domingo é o único dia nosso da semana em que eu estou reunido com a comunidade do povo de Deus, aonde Jesus vai falar com o povo de forma diferente da qual ele fala quando eu estou sozinho. É como se eles entendessem assim, e é verdade. O único momento em que você é discipulado de forma comunitária, com a sua comunidade junto, é o domingo de manhã. É aqui, nesse ambiente. E a disposição pela qual você entra aquela porta, diz muito sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua postura de vida. Com a reverência que você vem. Informalidade e formalidade é uma outra coisa. Reverência é uma postura de coração. Então, informalidade é se você vem de bermuda, se você vem de calça, se você vem de chinelo, beleza. Reverência é se você vem com temor. É se você vem para amar, para manifestar o amor ao Senhor. Isso determina a diferença quando a gente vem para cá, quando a gente sai de casa. Com que postura a gente vai? Esses caras iam para o encontro com Jesus, como o prato de comida mensal deles estava ali, eles iam devorar. Já os religiosos não, eles iam para criticar. Pensa, não tinha sistema de som, não tinha louvor, Jesus sentava para comer com os caras, e conversava, e ali perguntas eram ditas. Às vezes Jesus fazia o seu discurso, mas muitas vezes os maiores ensinamentos foram ao redor da mesa, eles sentavam juntos, conversavam, dividiam a vida, e nesse ambiente aqui, Jesus conta essa parábola, é isso, ao redor da mesa, eles falam, porque esse cara come com os pecadores, ele é amigo desses caras, porque a presença de Jesus gerava atração, os pecadores, eles tinham atração, eles queriam estar perto, mas os religiosos sentiam repulsão, era a mesma palavra, só que uns sentiam atração, eu quero mais, outros repeliam, por quê? Porque o coração e a mente deles não estavam alinhados com aquilo que eles conseguiam ver. Eles estavam diante do Criador do universo, a primeira causa não causada. Eles estavam diante da manifestação de Deus, o Messias, o esperado pela cultura deles há tanto tempo. Mas eles não conseguiam enxergar, por causa da postura do seu coração. E tem um outro personagem aqui nessa história que é o Jesus, o nosso Jesus querido. E o que fala sobre ele nesse pedaço? Lucas fala que ele era amável, acessível, cordial e amigo de pecadores. Quem não quer estar perto de uma pessoa dessa? Quem não quer estar perto de uma pessoa dessa? Agora, eu sei de quem eu não quero estar perto. Eu não quero estar perto de uma pessoa que quando eu conto uma coisa, tem sempre uma coisa pior para contar. Você vai contar que você está mal, a pessoa tem sempre uma coisa pior. Você vai contar uma benção, a pessoa tem sempre uma coisa melhor. Você vai falar alguma coisa, ela tem sempre algo para acrescentar. Não te ouve nunca. Quem quer estar perto de uma pessoa dessa? Quem quer estar perto de pessoa soberba? Ninguém quer. É ruim, é tóxico, é chato. É limãozinho. Lembra do limãozinho da Pepsi? É ruim demais da conta, você não quer estar perto das pessoas assim. Mas de pessoas amáveis, cordiais, que sentam junto, que estão ali, que até divergem, mas divergem com integridade, com educação. Jesus era assim, porque Jesus não concordava com as posturas que eles levavam. Percebe? Mas mesmo discordando, isso não impedia deles estarem e quererem estar perto de Jesus, porque Jesus era amável, cordial, amigo de pecadores, e era acessível. Acessível. Tem gente aqui no nosso meio que é mais inacessível do que o próprio Jesus. Era nos tempos que ele estava andando por aqui. Você não tem margem na sua agenda nenhuma para receber amigos em casa. Você não tem margem nenhuma de flexibilidade para você fazer uma coisa diferente. Sua vida é uma rotina, uma coisa está da outra, uma correria. E ainda acha bonito quando as pessoas perguntam, como é que está? Você fala, estou na correria. Isso não é bom, isso não é saudável. Jesus tinha margem, quando as pessoas passavam por Jesus e precisavam dele, quantas vezes Jesus estava numa meta, num objetivo, a pessoa gritava a ele e falava, para tudo. O cego de Jericó foi assim, lembra? Ele para todo mundo e fala, chama o cego, vem aqui. O filho da viúva de Naim, o cortejo da vida encontra o cortejo da morte.
Jesus fala, para o cortejo. Tinha margem na agenda de Jesus. Mas a nossa agenda é criada sem margem alguma, é tudo apertado, a gente não tem espaço para nada. Muito menos espaço para Jesus na nossa agenda. Mas, por conta de Jesus receber as críticas desses religiosos, é que ele conta essa parábola. E, para mim, hoje, para a gente desvendar o sentido dessa parábola, tem uma frasezinha, a chave, não sei se está aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu não consigo passar daqui, passa aí só para mim. A chave para a gente desvendar essa parábola, Jesus, deu zoom, imagine que um de vocês, essa para mim é a chave, imagine que um de vocês, é isso, na sua tradução aí deve estar um pouquinho diferente, como é que está na sua aí? Dá uma olhada na sua Bíblia, pega a Bíblia, crente, dá uma olhada na sua Bíblia, como é que está aí? Quando Jesus começa a contar a parábola, se algum de vocês tem uma outra diferente aí? Qual dentre Dorival, clássico, meu Deus do céu. Desculpa aí, acabou a mensagem, vou embora. Qual de vós? Não sei nem pregar nessa Bíblia do Dorival. Mas, brincadeira. Se algum de vocês, qual dentre vocês, Jesus está pegando e falando assim, então vamos pegar um negócio? Vamos aproximar esse negócio aqui para você poder entender. Vamos aproximar? Não olha para mim não, vai olhar para a sua vida. Olha para a sua vida. E aí Jesus olha assim, antes da resposta, o que ele está no campo visual dele provavelmente? Ovelhas e pastos. Era comum o campo visual dele. Então ele fala assim, qual de você que tem um bem muito importante e que você perde e você não vai atrás? Miserável, se você chega em casa e não encontra o seu celular, você faz o quê? Você volta em tudo, qualquer lugar que você for, você publica no Facebook, você faz o que for para achar o miserável do seu celular de volta, é ou não é verdade? Você faz tudo o que você faz para achar de volta. Se você perde um documento, você fala, meu Deus, poupa tempo. Não, gente, perdi meu documento, estava andando assim, assado, barari, barará. Você mobiliza a sua rede, você faz o que for. É isso que Jesus está falando para ele. Preste atenção no amor que você tem pelas suas coisas, tá bom? Olha o amor que você tem pelas suas coisas. Se você perde uma ovelha, você não vai mover céus e terras e recursos para poder encontrar de volta? Se você perde seu celular, você não vai fazer tudo isso para poder reaver o seu celular? Então, se você faz isso, ô miserável, por que você está reclamando de mim? Aí Jesus coloca isso para ele. Jesus usa um recurso retórico chamado símile, que é usar a comparação entre dois elementos que se assemelham em certos aspectos. Então a parábola, ela não vai ter todos os elementos ligadinhos, isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. Não é assim. Isso é mais em analogia, isso é mais em alegoria. A parábola tem um centro, e nesse centro dessa metáfora tem a ver e vai encontrar o coração dos ouvintes. E o que ele está dizendo? Olha para você, para o teu coração, para aquilo que é importante para você, e perceba o quanto esforço você faz pelas coisas que são importantes para você. Agora olha para Deus. Olha o coração de Deus. Você vai perceber as coisas que são importantes para Deus. Então, ele diz assim, todo bom pastor responsável faria isso. Ia atrás, deixaria as 99 guardadinhas e ia atrás da que fugiu. Todo bom pastor faria isso. Você, miserável, que estava me ouvindo, imagina, na minha versão está assim, na sua não. A minha versão é mais desrespeitosa. Imagina Jesus olhando para os caras e falando, você, miséria, você iria atrás. Não iria? Aí eu imagino todo mundo baixando a cabeça assim, olhando Jesus por cima do óculos, bolado já com Jesus, porque Jesus compara o amor que ele tem pelas coisas dele. Ou seja, o seu amor por coisas de valor com o amor de Deus por coisas de valor. O que Jesus está dizendo é isso: se um pastor humano deixa as 99 para buscar a ovelha que se perdera, quanto mais o bom pastor buscará e resgatará o perdido pecador. E quanto mais profunda será a sua alegria quando ele a encontrar. E da onde vem a ideia de que Deus é um bom pastor? Da onde vem a ideia de que Jesus é um bom pastor? Ora, a Bíblia está cheia de metáforas. Por exemplo, Salmo 23, versículo 1, o que diz? O Senhor é o meu e nada me
Aleluia, glória a Deus, que assim seja. Isaías capítulo 40, versículo 11: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Está cheio dessa metáfora de Deus ser um bom pastor. Ezequiel 34, 16: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviarem, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Percebe? Eu não sei se você se deu conta, quando eu estou falando dessa metáfora, da ideia revolucionária que está embutida aqui, que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer uma ideia revolucionária embutida nesse texto. A ideia inovadora é: Deus não só aguarda que você se recupere, que você seja bom o suficiente. Deus vai em busca das suas ovelhas. Porque até então, na ideia, mesmo esse cheio de metáforas, e nas religiões do mundo, o ser humano tinha que fazer de tudo, para quê? Para ele ser aceitável diante de Deus, para que ele pudesse estar bem diante de Deus, para que Deus o pudesse salvá-lo, ver honra nele. Mas a história bíblica, o Deus bíblico, ele mostra o contrário. Ele fala: o nosso Deus, ele vai atrás das suas ovelhas. Ele vai em busca das suas ovelhas. Quantos de vocês nesse tempo agora, nesse último ano, não foram resgatadas? Em que Deus foi atrás de você através de alguém da sua comunidade, uma visita do pastor, um presbítero foi, te mandou uma mensagem. Quantos de vocês não foram resgatados para voltar para a comunidade? Por quê? Porque Deus vai atrás das suas ovelhas. Ele quer que você volte, Ele quer que você esteja firme, cuidado, Ele quer que você esteja bem. O nosso Deus é um Deus que vai em busca, e é independente do que você tenha feito. Ah, quer dizer que eu posso deixar a vida me levar, a vida leva eu de boa? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a essência do nosso Deus é ir atrás da ovelha perdida, ou seja, a essência do nosso Deus é ir atrás do pecador perdido, ferido, porque o pecado nos machuca. O pecado nos afasta de Deus e causa feridas enormes. Uma vida de pecado é uma vida de feridas. Mas Ele diz: eu vou lá, eu vou cuidar, eu vou trazer de volta, eu vou sarar, eu vou cuidar das feridas, das minhas ovelhas. E é engraçado que os conhecedores de Deus, os caras que sabiam da letra, deveriam saber isso de cor e salteado, deveriam ter entendido isso há muito tempo, que eram os fariseus, aqueles que criticavam Jesus. Mas eles não pegaram isso, eles não entenderam isso. Eles deviam ter entendido que Deus agia assim, e se a vida deles é para imitar a Deus, então eles deviam ter uma postura como? De ir atrás das ovelhas perdidas, de ir atrás das pessoas, de ver o banco vazio e falar assim: estou sentindo falta de fulano, faz tempo que ele não vem, caramba, será? Eu vou gravar uns stories aqui, porque antes a gente falava, vou dar uma ligação, hoje não, eu vou gravar uns stories aqui, vou mandar, vou gravar um videozinho do louvor e vou enviar, eu vou atrás, eu vou... Por quê? Porque Deus não gosta das suas ovelhas perdidas. Se Deus não gosta disso, eu também não. Se Deus tem essa postura, eu também vou ter. Por quê? Porque eu sou filho, e o filho imita o pai. Percebe? Quanto mais tempo eu tenho de convivência com alguém, mais características eu pego. Por exemplo, a gente estava falando sobre filho e mãe, a filha crescendo, né? Você percebe que o filho começa a criar um pouquinho de independência quando ela começa a ter características próprias. Se você olhar a nossa liturgia de Valinhos, a liturgia que a gente fez aqui, é muito parecida, muito semelhante, tem muita semelhança. Mas você vê que à medida que o tempo que a filha vai crescendo, ela vai tendo características específicas e próprias. E aí você percebe que ela está crescendo. Por exemplo, se você for na igreja, vou te contar um segredo, que nem mesmo os membros do Grupo Valinhos perceberam. Tá bom? Mas se você prestar atenção nisso, você vai saber. A gente começa a criar a cultura quando a gente começa a criar seus próprios rituais. Ok? Duas coisas, duas chaves para você entender o Grupo Valinhos. Uma palavra e duas expressões. Uma palavra e uma expressão. A palavra é queridos. Você viu as risadinhas? Queridos. Você pode notar, as pessoas do Grupo Valinhos, elas falam queridos. Por quê? Porque tudo que eu falo, eu ponho querido na história.
Eu não sei de onde eu tirei isso. E a outra, muitos do grupo Valinhos começam a oração como? Paizinho querido. Ou pai querido. Olha lá a cara da Fabi. Fabi é uma que faz isso. Por quê? Porque eu sempre oro, pai querido. É sempre assim. Então a gente começa a criar cultura, a gente começa a crescer e começa a criar cultura. Então o que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver que quanto mais eu caminho com Deus, mais eu o percebo, mais eu me torno semelhante a Ele, mas eu não vou ser ipsis literis igual a Jesus. Eu vou ter dentro do meu tempo, da minha vivência, da minha característica, um jeito de expressar a vida de Jesus que habita em mim. Eu vou ter expressões, eu vou ter formas, eu vou ter jeito. Tem gente que gosta de receber as pessoas para comer. Tem gente que adora fazer um churrasco para as pessoas, né, Rubens? Tem gente que adora receber a gente assim. Tem gente que não, tem gente que adora chamar as pessoas para ir para comer fora no restaurante. É a forma que a gente usa para estar com pessoas. Tudo está pautado em Jesus. Jesus gostava de estar com pessoas. Como que você vai estar com pessoas? Você vai desenvolver sua característica. Por quê? Porque a essência é a minha relação com Jesus. A forma que eu vou executar isso, ela é diferente para cada família, para cada condição, para cada cultura. E esses caras, os fariseus, eles deviam saber disso. Eles liam muito, eles conheciam muito, eles sabiam muito. Já estava na hora deles desenvolverem características de Jesus, de Deus. Mas eles não conseguiam. Por quê? Porque a crítica, eles trancaram Deus de uma forma e fala, para ser de Deus, tem que ser assim. É tipo uma comparação bem besta, tá bom? Mas só para você entender. Pastor que é pastor, que se preza e prega de terno. Às vezes a gente faz isso, fala, esse eu respeito. Ah, o pastorzão lá, lindão de terno. A gente põe isso na cabeça, e aí quando vem outra pessoa pregar que não está de terno, a gente fala assim, foi bom, mas faltou, né? A gente começa a se moldar nisso, a gente começa a se trancar, e vira os fariseus, deixa eu correr aqui com o tempo, acaba virando pessoas como fariseus. Eles deveriam estar imitando Deus, mas eles não conseguiam imitar, porque a forma que eles desenharam Deus, tudo que estava fora daquele quadrado, eles repeliam, e Jesus é totalmente fora daquele quadrado, e eles repeliam, assim como a gente faz, a gente repele aquilo que está fora. O alvo principal deles era obedecer à lei, e não apontar o caminho de volta para Deus. O alvo de Jesus, ele obedecia à lei? Sim, mas ele queria apontar o caminho de volta para Deus, para todas as pessoas. Já os fariseus não. Eles se importavam mais com a métrica, eles se importavam mais com a letra, eles não se importavam tanto com as pessoas. E eles deviam estar numa outra vibe. E aí, Jesus estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Beleza? Fechou até aqui? Deu para entender? Ok. Agora uma pergunta que fica é, por que essa ovelha se perdeu? Eu recebi esse videozinho um tempo atrás, não sei se você já viu esse videozinho, é muito interessante. Dá uma olhada. Pegou? Cara, a gente como pastor, quando vê isso aqui, a gente chora. Porque é muito igual. Passa de novo, sabe? Isso, deixa aí, vai de novo. Dá uma olhada na situação da figura. Olha isso, gente. Isso é a dinâmica da vida pastoral. É a dinâmica da... Mas quando eu falo pastoral, não é o pastor do cargo pastor. É a dinâmica da vida pastoral daqueles que cuidam de todos aqueles que cuidam uns dos outros. Você vai cuidar, você vai fazer bem, mas é difícil demais da conta. Mas é por isso que nós precisamos uns dos outros, para nos ajudar. Não há mérito nenhum nessa parábola no fato da ovelha ter se perdido. A parábola não está exaltando que as ovelhas perdidas são mais exaltadas. Não tem isso. Não se perca, pelo amor de Deus. Só que tem uma frase que eu li num livro que ficava no quarto de um pastor chamado Eugene Peterson. E foi o norte dele, no ministério dele, durante a faculdade. A frase dizia assim: os navios vão para o Oriente e para o Ocidente, enquanto as mesmas brisas sopram. É a colocação das velas e não o temporal que determinam sua direção. Preste atenção nisso.
O sol brilha para justos e injustos, a chuva cai para todo mundo. Depende aonde você coloca as suas velas. Aí é para onde você vai. Tempestade tem o tempo todo. Para onde estão viradas as suas velas? É para lá que você vai. O navio vai para qualquer lugar. Depende de onde estão viradas as suas velas. Depende da onde vem o seu impulso. Se o seu impulso vier de você mesmo, se você for seu próprio padrão, vai ser complicado demais. Mas se o vento que sopra as suas velas vier do Senhor Jesus, vier do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que não deixa vacilar o teu pé, aquele que não cochila e que não dorme, o que o sol não vai te molestar de dia nem a lua de noite, aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, ele livrará você de todo mal, ele guardará você e sua família desde agora e para sempre. Se o seu propulsor é o Deus Criador, vindo na pessoa de Jesus Cristo, show. Agora, se depender só de você, tempestade à vista, vai complicar. Então nós nos perdemos como ovelhas, muitas vezes, porque nós apontamos a vela para o lugar errado. Nós apontamos e viramos a vela para o lugar errado. E essa analogia me mostra, e eu estou chegando no fim, essa analogia, essa parábola me mostra algumas coisas interessantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas interessantes que eu vou citar para você. A primeira coisa, um esforço em direção à ovelha que se perdeu. A primeira coisa que essa parábola mostra é que Deus faz um esforço, o pastor faz um esforço em direção à ovelha que se perdeu. Não há impedimentos para Deus ir ao teu encontro. Segunda coisa, nós não fomos criados para vagar sozinhos no deserto. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos, porque sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Nós somos feitos para viver em comunidade. A terceira coisa, não há condição adversa que iniba o desejo do pastor de ir atrás da ovelha. Ele passa por lugares difíceis, por gramados, por pedras, por lugares inóspitos, ele vai e acha a ovelha. Não há impedimento do pastor ir atrás. Não há nada que impeça Deus de ir atrás de você. Nada. Ele vai atrás de você, porque Ele ama. Mais uma coisa, céu é um lugar de festa. Céu é um lugar de festa. Uma das maiores festas que acontece no céu é quando um pecador se arrepende. E não quando as pessoas que se acham justas, que se acham perfeitas, vêm para a igreja. O texto diz que isso não dá alegria no céu. O que dá alegria no céu é quando eu olho para a dimensão e a perfeição de Jesus e falo, caramba, como que você pôde me amar? Eu desse jeito. E me arrependo e vejo que eu não sou tão bom assim. Porque é muito fácil quando você se compara com Osama Bin Laden, quando você se compara com Hitler, quando você se compara com o pior da humanidade. Aí é fácil, você não é tão ruim. Mas esse é um erro. Você não tem que se comparar com o pior, você tem que se comparar com o melhor da humanidade, com Jesus Cristo. Então quando você olha para você, e a diferença entre você e Jesus é a diferença do seu arrependimento, é a diferença do seu temor. Essa diferença é o tamanho do seu arrependimento, o tamanho do seu temor. Porque Ele é perfeito. Se comparar com o pior da humanidade é uma falácia. Deus não nos compara com o pior, Ele nos compara com o melhor. E o melhor da humanidade veio morrer por nós. Não há alegria no céu por pessoas que se acham perfeitas. Não há. Se você construiu a sua imagem em torno de aparentar um certo grau de perfeição, de infalibilidade, você está gastando um tempo, uma energia enorme à toa, só para as pessoas te reconhecerem, porque naquele dia, Deus não vai olhar para a sua capa, Deus vai olhar para o seu interior, e Ele sabe como você é no seu interior. Salmos diz que Ele conhece a nossa estrutura, não há o que se esconder, não precisa se esconder, você não tem necessidade disso, Ele sabe quem você é, mas a nossa cultura, a nossa sociedade forçam a gente a tentar criar uma persona para a gente aparentar ser melhor. Você vai gastar seu tempo, sua energia naquilo, como a Bíblia fala, naquilo que não é pão. Não vale a pena. Gaste sua energia se arrependendo e se dobrando diante do Senhor Jesus.
Porque é Ele que vai tornar você, pelos méritos dele na cruz, perfeito. Continuando. Qualquer um pode ser encontrado. Qualquer um pode ser encontrado, seja rico, seja pobre. O velhinho sempre vê, brincadeira. Seja rico, seja pobre, seja de qualquer circunstância, seja muito pecador, pouco pecador, qualquer um, não há impedimento dele te achar e te encontrar. Não há, qualquer um pode ser resgatado. Muitas vezes nós achamos, nós temos que nos consertar primeiro. Isso é o discurso do fariseu que fazia para as pessoas. Você não é digno, melhor é primeiro para depois eu te ensinar. Não. Independente da condição de vida que você tenha, você pode ser encontrado. Penúltima coisa, e aí talvez isso choque um pouco você, mas o amor vem antes do arrependimento. O amor vem antes do arrependimento. Jesus nos ama antes de nos arrependermos. O amor de Jesus por nós precede qualquer ação nossa. O arrependimento faz parte do processo, mas o amor vem antes do arrependimento. Mesmo que você não se arrependa, mesmo que você não tenha noção de quem você é, saiba, Deus te ama, independente se você já se arrependeu ou não. Se você quer voltar para o curral, está perdido no campo ou não, o amor do bom pastor antecede qualquer ação que você possa ter. Antes de você nascer, Ele já te amava. Isso é uma verdade. E sua identidade pode e deve ser construída a partir disso, não pela sua aparência, mas porque você é amado por Jesus. Você é filho amado de Deus em quem Ele tem todo prazer. E por último, a importância da comunidade. Essa ovelha, quando é resgatada, ela volta para casa. E o cara vai celebrar com os amigos. Que valor teria se ele não tivesse com quem celebrar a conquista? A ovelha é reintegrada às 99, e o cara chama os amigos para celebrar. Celebrar com os seus amigos. Mas aí eu tenho um triste relato de pessoas que falam, pastor, eu não tenho amigos. Você pode não ter amigos, queridos, mas você tem uma comunidade. E é na comunidade nós descobrimos amigos. Nessa comunidade de imperfeitos, de pecadores, nós podemos descobrir amizades verdadeiras e poderosas, amizades espirituais que vão caminhar conosco. Nós podemos descobrir isso dentro da comunidade. Mas só tem fofoqueiro na igreja. Lá fora também. É normal. A única diferença de nós para lá fora é que a gente sabe que é pecador e fomos perdoados. É a única diferença. A gente briga, a gente trata mal o outro, a gente dá coice quando não deveria dar. Mas a gente vai sendo transformado de dentro para fora por aquele Deus que deu a vida por nós e que hoje habita dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo, e Ele nos transforma de dentro para fora, nos dá um novo coração. Então quando você canta, eu me rendo, é me render para isso, para as minhas vontades, para a minha justiça, para o meu jeito de ser certo. Eu me rendo, Senhor, para que você faça a tua vontade em mim. João 10, versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, porque estávamos totalmente desconectados de Deus, a partir da decisão de Adão e Eva. Quando eles decidiram romper com Deus, a morte entra no mundo, a humanidade entra em colapso. Jesus vem, nasce de uma virgem, de uma forma que ele não tivesse o pecado original, vive uma vida sem pecado algum, e diz, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele deu a vida na cruz, para que a dívida que Adão contraiu por toda a humanidade, pudesse ser quitada com Deus, e então pudéssemos ter um caminho de volta para Deus. E eu termino fazendo uma reflexão, da seguinte maneira, essa parábola nos chama a atenção, e faz a gente se olhar no espelho, porque eu tenho um pouquinho de fariseu, e eu preciso me olhar como fariseu que sou. O quanto o fariseu tem de mim, que critica as coisas que Deus está fazendo, porque não se enquadra naquilo que eu acho, ou o tratamento que Deus está me dando, fora daquilo que eu espero, eu vou repelir. Essa parábola também me mostra que eu sou como aqueles pecadores, aqueles ouvintes. Eu tenho, às vezes, má fama. Às vezes as pessoas perto de mim não gostam tanto de mim por posturas que eu tive.
Mas eu estou indo para Jesus com fome, com sede. Essa parábola me faz eu me ver também como a ovelha no rebanho, parte das 99. As 99 ficaram paradas enquanto o pastor foi lá. Mas quando o pastor a trouxe de volta, como eu, parte das 99, trato essa que se perdeu? Apontando o dedo? Condenando? Toda vez que alguma coisa levanta, eu trago esse podre de volta? Ou eu acolho, abraço, faço ela se sentir parte da comunidade de novo? Essa parábola também me olha no espelho, me faz perceber como ovelha perdida. Que muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero seguir os meus caminhos e eu vou caindo em buracos. Por quê? Por que eu estou me perdendo? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? O que tem guiado a minha vida? E por último, essa parábola também me faz me enxergar como bom pastor. Porque na comunidade de Jesus, temos dons, e esses dons são para a comunidade. E eu, como cuidador de outras pessoas, eu tenho cuidado dos meus irmãos, das pessoas que entram na nossa comunidade. Eu tenho sido aquele tipo de pessoa, acolhedor, acessível, amável, ou eu sou aquele que repele? Eu sou aquele que joga as pessoas para longe? Quero deixar essa reflexão com você. Quero te dar um tempinho para você orar. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus e responda a Deus sobre o que Ele falou com você nessa manhã. E logo em seguida, pedir o pastor Moura que esteja orando por nós.